A gente vê no Ocidente essa elevação do nível de consciência. E várias questões, né? 1 mês e meio eu estava palestrando no Japão, então quando a gente pergunta também no Oriente, para muitas culturas, quando começa a vida, as culturas por lá vão falar quando tudo isso passou a existir. Não, então no Big Bang não, mas para ter o Big Bang tudo isso também já existia em termos de matéria. Então, e quando que tudo isso acaba? Quando que é a morte? Quando tudo isso deixar de existir. Sim. E aí quando você vem por várias culturas ocidentais, quando começa a vida? Quando o esperma encontra o ovo. Não, então quando o bebê nasce. Ou então quando você se sente realizado e descobre o seu propósito de vida. E temos, né? Então, ou seja, outras linhas de pensamento. Mas algo que está cada vez mais claro é que o Ocidente está ficando cada vez mais oriental. Sim. Pela influência do Oriente Médio, pela influência aqui em termos de questões orientais que fomos buscar por meio das redes sociais e nos deram acessos. Se hoje é mais fácil a gente falar de saúde mental, qual é o próximo ciclo que você acredita que vem em termos de mercado, inclusive, quando a gente fala em elevação de nível de consciência? Olha, hoje é mais fácil, principalmente, e quando falamos, né, nas questões, nas ideias, nas filosofias de Oriente, né, eu estudo muito as questões da antiga Índia, porque a minha linha de meditação, de formação com Deepak Chopra, traz os ensinamentos puros da Índia. Então, tem toda essa escola da unicidade, do não dualismo e tudo mais. Milenar. Milenar, sim. E como eu falei, antes ou você acreditava ou não acreditava e não tinha muito mais o que fazer, mas hoje a neurociência explica. Então hoje nós sabemos o que acontece quando você agradece, quando você perdoa, quando você medita, quando você está estressado. Então hoje não é mais uma questão de acreditar, hoje é um fato. Análise amostral, a dados. Exatamente. Então, é mais fácil adotar práticas, ideias de Oriente, porque hoje está provado, né? E o que eu acredito que seja o próximo nível é que nós vamos precisar ir mais profundo. E esse é um dilema. Hoje estamos muito acostumados a querer resolver na superficialidade, inclusive em termos de mercado, e quando se fala em saúde mental, continuamos querendo resolver as coisas proporcionando para o outro pequenos confortos de fora. Então, pode ter mais flexibilidade aqui, pode vir de tênis, pode, sei lá, essas coisas. E legal, mas isso não resolve o problema. Isso coloca um curativo e a pessoa acha que está melhor. Mas a real solução seria que cada um fosse para dentro buscar essa elevação de consciência. Um mundo que parece band-aids, né, para muitas vezes um machucado um pouco mais profundo. Exato. E existem estudos sobre a questão da consciência, né? Tem linhas que falam em 4 níveis, outras em 7, mas a questão é, a maior parte das pessoas ainda está num nível de consciência em que acredita de verdade que as coisas acontecem de fora. Ou pelo menos até onde elas chegam no limite delas. Então elas, não, eu consigo, eu vou fazer acontecer, mas chegou no limite e aí vira e, porque as circunstâncias, porque fulano, porque tal coisa. Esse limite é mental. Esse limite é paradigma. No momento em que nós aprendemos a ir para dentro, a pensar de outra forma, saímos um pouco dessa identidade limitada e buscamos, por mais desconfortável que seja, por mais que vamos ter que passar por caminhos que desconhecemos e que vão doer, mas esse é a única forma de chegarmos nesse outro nível. E quando chegamos nesse outro nível, que o que você falava, eu sei que é possível, não sei como, mas é possível, aí a chave só vira com disciplina.